Olá galerinha, olá pessoal, aqui é o professor Geselberg e vamos falar então sobre migrações aí seguindo ou dando sequência ao conteúdo que nós utilizamos no livro didático Expedições Geográficas do professor Melinhadas e Sérgio Adas. O ônibus me atrapalhando, barulho de trânsito, beleza, vamos dar continuidade. Professor Melinhadas e Sérgio Adas, que escreveram um livro Expedições Geográficas, já há anos que vem trabalhando, vem renovando. Esse livro para mim é um dos melhores para trabalhar geografia para os sétimos anos, ensino fundamental, assim por diante. Logo após falarmos de expectativas de vida, né, o aumento da população pelo crescimento natural, como crescimento vegetativo, ele vai tratar migrações, porque migrações também ajuda o crescimento da população de um lugar. Já falamos que no Brasil nós tivemos vários períodos de imigrações, pessoas que saíram dos seus países de origem e entraram no Brasil, são os imigrantes, né? Aqueles que vêm de fora, os imigrantes. E falamos das imigrações que ocorrem desde o período da colonização, que não deixa de ser uma imigração, é considerado sim uma imigração, até o século XXI. Nós tivemos aí as imigrações dos povos europeus, a vinda forçada dos povos africanos. Hoje nós recebemos imigrantes africanos, os povos africanos, de forma mais voluntária e não forçada, como foi no passado. Nós recebemos no século XIX alemães e italianos ainda no século XX, espanhóis, portugueses, ucranianos, poloneses. Também nós recebemos imigrantes japoneses, chineses, coreanos, bolivianos aqui na América do Sul, venezuelanos, haitianos. Nós temos um grupo grande, aí meu irmão no fundo aí aparecendo aí, um grupo de imigrantes, aí agora se escondeu, né? Um grupo de imigrantes, um grande número de imigrantes de outros países. Esqueci também dos árabes, os libaneses, turcos, né? Os sírios, que também migraram para o Brasil. Mas o que nós vamos tratar aqui o que eu vou tratar aqui é sobre migrações internas. O que é as migrações internas? Claro, o deslocamento de pessoas dentro do próprio país, né? Essas migrações que ocorreram dentro do país. Então, nós tivemos alguns períodos, alguns momentos que nós devemos destacar aqui. Beleza. Dentre o período que vamos destacar como antes, né? Vou corrigir aqui, antes de falarmos desses períodos, vale lembrar que o Brasil, até a década de 30, era um país que vivia, como que se podemos dizer, cada região, cada estado era praticamente um outro país. Eles gozavam, tinha uma certa autonomia, né? Não havia uma unidade em questão nacional. Não havia uma unidade nacional, até mesmo para se deslocar. Por exemplo, quem saía da região norte do Brasil e teria que viajar para a região sudeste do Brasil, a melhor forma de deslocamento era por navegação de cabotagem, margeando o litoral brasileiro, margeando o litoral até chegar à região sudeste do Brasil. Beleza? Essa era a forma a melhor forma de viagem. Vamos lembrar que não havia transporte aéreo e as rodovias também precárias, as áreas para circulação de veículos automotivos se concentravam mais no estado de São Paulo e Rio de Janeiro, onde estava, na verdade não era nem era o Distrito Federal, a antiga capital do Brasil. Então as pessoas viviam meio que isoladas, cada um ali no seu quadrado.
Após 1930, o que nós chamamos de Revolução ou Golpe de 30, Getúlio Vargas começa a implantar medidas para que o país venha a se desenvolver através da industrialização. Então, houve, por exemplo, a criação da Siderúrgica Nacional, a criação da Rádio Nacional, que favorece tanto a produção de aço, no caso, uma rádio que vai favorecer a transmissão de cultura, de valores, programação, para que comece a ser construído uma ideia de unidade nacional, beleza? Essa questão de unidade nacional, o Getúlio Vargas levou tão a sério que ele extinguiu valores regionais, hinos regionais, por exemplo. Se o Estado tivesse o hino estadual, o hino que referia ao seu Estado, era proibido cantar o hino estadual, era proibido usar uma bandeira que referia ao seu Estado. Isso aconteceu no regime de Getúlio Vargas. Por exemplo, em São Paulo, não poderia usar a bandeira de São Paulo, só tinha uma bandeira, a bandeira nacional. Então é um outro ponto a ser questionado também, porque em cima de um valor eu acabo... Não, a gente precisa, agora é tudo brasileiro. Não existe paulista, não existe mineiro, não existe gaúcho, nem o calango, o capixaba, o potiguar. É todos brasileiros. Acabou com a identidade regional. Isso também não concordo. Isso acaba apagando, querendo apagar a nossa história, a nossa identidade de onde viemos, quem somos nós. Porque o Brasil é um país grande e com muita diversidade regional. E não pode vir alguém chegar e falar, acabou, não tem mais essa questão de diversidade. É um povo, uma nação. Foi isso que Getúlio Vargas tentou fazer na década de 30. Mas com isso, com esse projeto para criar as bases para a industrialização, favoreceu mais tarde os possíveis os polos industriais na região sul, na região sudeste do Brasil, mais especificamente na região sudeste. Então, em 1950, já tínhamos, em 1953 mais precisamente, o governo inaugura a empresa estatal hoje, que é privada estatal, que é a Petrobras, para extração de petróleo. Começamos a produzir aço com a siderurgia em Volta Redonda. Então nós começamos a criar uma base industrial. O Brasil começa a construção de usinas hidrelétricas para aumentar a produção de energia, porque se eu quero falar de desenvolvimento, de industrialização, eu preciso de energia para produzir tudo isso. Então o governo precisa então investir em energia, ampliar a produção de energia para o consumo que vai ser mais elevado com as indústrias. Então tudo isso favoreceu a industrialização e a construção civil. E esses tipos de serviços se concentraram na região sudeste do Brasil. É nesse momento em que nós temos um grande fluxo de imigrantes ou migrantes deixando a região nordeste, deixando os estados da região nordeste em direção à região sudeste do Brasil. Então, se nós formos ver qual foi a região que mais cedeu migrantes para as outras regiões, essa região se chama região nordeste. E o que acontecia na região nordeste nesse momento? Período de seca, que é um problema histórico na caatinga nordestina. Nós temos o problema de falta de trabalho, oportunidade de trabalho, emprego, e também os trabalhos que tinham eram mal remunerados. Então há uma procura dessa população por melhores condições de vida, melhor remuneração e também uma oferta, porque tinha muitos desempregados. E naturalmente um fluxo muito grande de nordestinos se destinaram à região sudeste. E nessa história estava o meu avô, que saiu do estado de Pernambuco e veio para o estado de São Paulo. E quantas histórias se repetem, né, de pessoas que deixaram histórias, famílias que foram construídas aqui no estado de São Paulo devido a um avô, ao seu bisavô, que deixou a região, o estado, para morar, trabalhar em São Paulo, buscando uma melhor
qualidade de vida. No período de 1950 também foi marcado com a eleição de Juscelino Kubitschek e uma de suas propostas que ele falou que ia transformar o Brasil, avançar o Brasil de 50 anos em 5 anos, fazer o Brasil avançar no tempo de desenvolvimento industrial, econômico, aquilo que precisaria de 50 anos, faria em 5 anos. E ele usa, então, uma parte, lembra que eu falei sobre o plano de previdência? Ele usa uma parte do dinheiro dos aposentados. Ah, mas esse dinheiro aqui não, é um fundo que ninguém pega. O saldo era muito grande, porque tinha muitos contribuintes e poucos aposentados. Então usou esse dinheiro para a construção de várias obras públicas, como a transferência da capital nacional do Rio de Janeiro para Brasília, transferir o Distrito Federal do Rio de Janeiro para Brasília. E foi isso que fez, construir uma cidade no meio do sertão do Centro-Oeste, ali no meio do Cerrado. Surge a nossa capital e com isso também atrai milhares de trabalhadores para a construção da cidade de Brasília. Mas para a construção da cidade de Brasília também foi preciso realizar outras obras de infraestrutura, porque não adianta você transferir uma capital se você não tem vias de acesso. Daí que construíram rodovias que davam acesso de outras regiões do Brasil até Brasília. E a obra, uma dessas rodovias que foi a que gastou mais, foi a rodovia Belém-Brasília, que ligava o Distrito Federal, a capital, a nova capital brasileira, à região mais ao norte do Brasil, a capital do estado do Pará, Belém, né, que é conhecida, uma das rodovias mais extensas e contínuas que tem no Brasil, a rodovia Belém-Brasília. Bom, o que eu quero dizer com isso é que houve um grande gasto de dinheiro público para a construção da capital, a nova capital brasileira, a construção de rodovias e com isso gerando-se muita mão de obra. Então, dois fatores no primeiro período de 1950 a 1970, se eu pudesse destacar aí, conforme consta no livro, é a construção de Brasília, a construção de rodovias e o processo de industrialização, que já na década de 60 e 70, com a chegada de novas indústrias automobilísticas como Ford, que era dos Estados Unidos, uma transnacional com a sede nos Estados Unidos, Ford, General Motors, que é a Chevrolet, a Volkswagen da Alemanha e a Mercedes-Benz também da Alemanha, essas 4 transnacionais, multinacionais, que tinham unidades, fábricas em diversas partes do mundo, instalou uma de suas unidades no Brasil e assim atraía também milhares de trabalhadores para os galpões das fábricas. E pessoal, quando eu falo tudo isso, eu vejo muito a história da minha família. Se meu avô ele veio do Pernambuco, né, para o estado de São Paulo, na década de 50, nos anos 60 que o meu pai ele vai trabalhar, nos anos 60 para 70, que ele vai trabalhar dentro da fábrica da Mercedes. Então eu vejo a história da minha família toda ligada com os processos de migrações e industrialização que ocorreu no nosso país, né? Então nós temos esse período de 1950 a 1970 que marca a industrialização, a transferência da capital brasileira e a construção de rodovias. Juscelino Kubitschek tinha o objetivo que, se construindo rodovias, essas rodovias favorecia ao desenvolvimento de um capitalismo industrial nessas regiões mais interioranas do Brasil, acreditando que com a construção de rodovias haveria novas fábricas, não só na região sudeste, mas na região mais a centro-oeste, região norte. A ideia dele foi boa, porém essas rodovias não favoreceram ao surgimento de fábricas, mas sim a um avanço das atividades agrícolas. E aí que surge o período das novas fronteiras agrícolas. Regiões que antes estavam isoladas
agora estavam conectadas a essas rodovias que favoreciam o transporte de seus produtos agrícolas para os portos marítimos. Com isso, nós vemos uma migração, principalmente de sulistas do estado do Rio Grande do Sul, os gaúchos principalmente, migrando para estados como Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, estado da Bahia. Nós vemos a presença de gaúchos no estado do Tocantins, Roraima, Rondônia, estado do Amazonas, Amapá, né? Já falei Roraima, Acre também. Então a presença muito forte de gaúchos nessas regiões que passam a fazer aquisição de terras e realizar o cultivo, no caso de soja e também na criação de gado bovino com a pecuária. O problema é que a produção de soja e a criação de gado bovino na região centro-oeste e norte do Brasil vai ser uma das grandes causas para o desmatamento, beleza? Mas então vamos lembrar que a gente sempre fala de migrantes nordestinos que deixam a região nordeste para o sudeste, mas em 70 nós também temos gaúchos migrando da região sul para a região centro-oeste e região norte do Brasil e até mesmo algumas partes da região nordeste. Mas não devemos descartar que os migrantes nordestinos deixaram de migrar para São Paulo. Continuou essa migração, só que agora com outros lados, outras frentes. Então, houve também nordestinos que migraram para as regiões agrícolas, essas novas fronteiras agrícolas. Sim, as áreas que ofereciam trabalho, mão de obra rural, né? No caso, para trabalhar na colheita, sim, houve pessoas que migraram para essas regiões da região centro-oeste. Houve também pessoas que migraram para as outras regiões para trabalhar na construção de novas rodovias, que foi um investimento, uma mão de obra, ou melhor dizendo, um investimento do Estado para a construção de novas rodovias e usinas hidrelétricas. Vale lembrar também que o Brasil, à medida que se industrializava, era necessário aumentar a sua capacidade de geração de energia elétrica. Então, outras obras de infraestrutura também era realizada pelo governo, principalmente depois de 70, porque em 1970 o governo brasileiro passou por um regime ditatorial, regime militar, em que havia um forte investimento de capital estatal. Era o governo que ia lá e fazia essas obras, era o governo que contratava, era o governo que comprava. Foi um período de grande investimento de capital vindo dos cofres públicos, vindo do dinheiro público. Quando eu falo investimento estatal, estou falando dinheiro de impostos. Com esse dinheiro de impostos faz esse tipo de construções, esse tipo de investimento. Então, de certa forma, os migrantes nordestinos também migraram para essas novas áreas da região centro-oeste, da região norte do Brasil. Contudo, ainda a região sudeste do Brasil ainda está nesse período de industrialização, mas nas décadas de 80 nós temos um período de declínio, de desaceleração, né, do crescimento econômico brasileiro, que os historiadores, geógrafos vão chamar isso de década perdida. Um período em que o Brasil passa a sofrer com inflação, com desemprego, com uma série de problemas, né, na questão de trabalho, né, com o aumento dos preços, os juros muito alto e uma oscilação muito grande, a desvalorização do nosso dinheiro, em que você precisava, né, criar moedas, notas altas, por exemplo, 1.000 cruzeiros, 10.000 cruzeiros, 50.000 cruzeiros, 100.000 cruzeiros, porque o dinheiro era muito desvalorizado. Porque se nós fôssemos usar as notas antigas, você precisaria de carrinhos para comprar, um carrinho de dinheiro para comprar um tipo de mercadoria muito simples. Então, só para você ter uma ideia, a nota de 1.000 cruzeiros não valia nada. Você com uma nota de 1.000 cruzeiros, quando era criança, você comprava bala, né? Então 10.000 cruzeiros já melhorava um pouquinho. Para você ver o nível de desvalorização que chegou
a moeda nacional que era adotada naquele período. Aí entramos num outro período também. Eu esqueci de falar que nessa década de 70 a 90 houve também a mineração muito forte, e um dos casos mais incríveis foi a história de Serra Pelada, que acontece no sul, ali no sudeste, né, do estado do Pará. A história de Serra Pelada entre o sudeste do Pará e o sudoeste do Maranhão, onde ocorreu um dos fenômenos de garimpo a céu aberto, um número de pessoas que saíram de todos os cantos do Brasil em busca de ouro. Beleza? Procurem saber um pouco mais sobre a história de Serra Pelada. Foi um grande fluxo de gente, de pessoas que migraram e se deslocaram para esses lugares. Nós temos também em 1990 a 2010 o processo de migração de retorno. A migração de retorno são aqueles migrantes que deixaram suas regiões de origem em busca de trabalho, de melhores condições de vida, porém as circunstâncias da década anterior não favoreceram, né, a essas pessoas, e muitos frustrados e muitos sem oportunidade, à margem da sociedade, resolvem voltar para os seus estados, as suas regiões de origem. Mas vale salientar também que nos anos seguintes, né, de 1990, o Brasil passa por uma recuperação econômica e há um investimento do governo em que a transferência das unidades produtivas que estava na região sul e sudeste do Brasil para as regiões nordeste, centro-oeste e norte do Brasil. Então há um deslocamento dessas fábricas, dessas unidades produtivas para essas regiões que antes não eram tão privilegiadas em relação à industrialização. Então aumenta a oferta de emprego, aumenta a oferta de emprego não só na indústria, mas também no comércio, na construção civil. Isso é importantíssimo, pois ao gerar emprego nessas regiões, eu retenho esse fluxo de imigrantes que deixam uma região para outra, e ainda eu consigo atrair esses migrantes que deixaram voltando para suas terras, que é o que nós chamamos de migração de retorno. Legal, pessoal? Bom, um exemplo aqui em Porto Ferreira, a Vidroporto, que é uma fábrica de Porto Ferreira, ela instalou uma unidade produtiva, ela poderia ampliar a sua produção aqui em Porto Ferreira, mas ela decide criar uma unidade produtiva ligado aqui a Vidroporto de Porto Ferreira, lá no estado de Sergipe. Com isso, nós temos vários trabalhadores, pessoas que já tinham uma técnica e dominavam experiência no trabalho, para orientar os novos trabalhadores a serem contratados na região nordeste, no caso lá no estado do Sergipe. Beleza? Eu vou parar por aqui porque o vídeo está dando aí 23 minutos, pessoal, e o vídeo vai ficar longo, e eu vou falar no próximo vídeo sobre saldo migratório, migração temporária e sazonal, migração pendular e sobre os emigrantes brasileiros. Um forte abraço, fiquem com Deus, até a próxima.